Pai do Senhor, meus amados irmãos, sinto-me compelido a participar do debate sobre o Evangelho dos Fariseus. E o faço não no calor dos fatos. Eu esperei muito tempo para falar sobre esse assunto, muita gente já opinou e de repente alguma coisa que eu fale aqui até já foi falada por alguém. Eu subdividi essa conversa aqui nossa em tópicos. Primeiro tópico é a música propriamente dita, né? Nós estendemos o tapete vermelho para a qualidade da música, é um estilo que eu gosto muito e pode ser que fuja da sua preferência musical, é um direito que você tem, é um direito que eu tenho também, né? Eu sou muito eclético, eu ouço Armando Filho e ouço João Alexandre, né? Há quem não goste. Eu ouço Estênio Márcios e ouço Vitorino Silva. Então, paciência. Então, ponto primeiro para a qualidade musical, bem tocada, bem executada, e vamos adiante. É possível que a música seja uma denúncia? Sim, por que não? Why not? Houve alguém até que disse, não, mas não pode, isso não é, nem hino é. Gente, pelo amor de Deus, vamos um pouco menos. A compositora é como um escritor. Ele faz escolhas, escolhe um tema, adiciona ingredientes de acordo com a sua, o seu modo de pensar e expressa esse sentimento, seja através de um texto, seja através de uma poesia, seja através da música, que foi o que a jovem fez. Então, é plenamente possível que uma música como a que ela fez seja uma denúncia de mazelas, de problemas, tá certo? Essa possibilidade, ela é bíblica, inclusive. Há salmos que são denúncias, há provérbios que são denúncias, há textos os mais diversos que são denúncias na palavra, e até onde eu sei, o Velho Testamento todinho ele foi feito de uma forma que pudesse ser cantilenado. As pessoas cantavam e memorizavam com mais facilidade o conteúdo daquilo que estava sendo dito. Nós temos grandes compositores e intérpretes que já fizeram um tipo de denúncia parecido com o que a jovem fez. Talvez eles fizeram essas denúncias em um tempo menos polarizado do que o nosso. E aí é onde está o diferencial que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, João Alexandre já gravou O Brasil Olha para Cima, quem não lembra, falando sobre a necessidade que nós temos de inserir o tema do Evangelho no meio das graves distorções sociais brasileiras. Nós tivemos também o Armando Filho, Só Deus Segura Esse País. Nós tivemos o Esteve Jacinto, que fez graves denúncias sobre pessoas que se acham proprietárias da igreja. O Cícero Nogueira, que é dos mais antigos, falou sobre o crente quadrado, o crente redondo, era aquela agonia terrível, mas fazia as suas denúncias a seu modo, e há outros, diversos outros intérpretes que fizeram denúncias semelhantes, tá certo, através das suas músicas. Então não custa lembrar-lhes que não há nada novo debaixo do sol nesse aspecto, tá certo? Posto isso, nós passamos para um detalhe interessante que é a concepção poética. Por vezes não há um alinhamento das ideias muito claro, muito objetivo e uma sequência bem lógica. As pessoas costumam, em algumas músicas, entremear frases de um jeito e de outro, de maneira que não faz muito sentido muitas vezes. Então, não é por aí. Eu acho que esse tipo de análise restará infrutífero, porque nós vamos colocar aqui grandes intérpretes, inclusive assembleanos, eu falo aqui pelo lado da Assembleia, eu sou um pastor assembleano, que algumas frases das músicas não batem umas com as outras. Até na harpa há esse tipo de problema, né? Mas vamos deixar isso para lá. Então não é por aí o caminho. No terceiro ponto aqui da minha abordagem diz respeito diretamente à crítica. É uma constatação fática o que ela falou. Nós temos grandes eventos que são feitos para nós mesmos, para mostrar grandeza, a megalomania evangélica. Às vezes não tem o básico, mas tem um evento de grande porte que repercute e em tempos de redes sociais ganha like, é compartilhado
E parece que estamos fazendo coisas muito importantes e de fato não estamos, porque o Brasil continua com seus graves problemas éticos. Nós temos, para exemplificar essa questão, pastores cujos nomes estão nas folhas de pagamento dos fantasmas das prefeituras. Quem não conhece essa realidade Brasil afora? Filhos, parentes, amigos, indicados, bota aí o nome de fulano, eu não posso, mas coloca o nome dessa pessoa, que é um apaniguado meu aqui, muitas vezes até recebe o nome daquela outra, daquela liderança que não pode aparecer. Eu já vi esse filme muitas vezes, vocês já viram, não é uma novidade. Nós temos, por exemplo, a bancada evangélica, que é uma bancada extremamente cheia de problemas, denunciada, deputados e vereadores caçados por compra de voto, por práticas desleais, ilegais, e vai por aí, tá certo? De maneira que eu acho, pessoalmente, que há pouco, muito pouco que a igreja tenha ensinado em termos éticos a este Brasil. Então, a música, ela se encaixa nesse perfil de denúncia de tudo o que temos visto e está errado. Nós temos o aproveitamento dos recursos da igreja por lideranças que que dão a si mesmo um salário exorbitante frente à realidade dos membros. É inconcebível, por exemplo, uma liderança com salário de 200, 300 mil, 100 mil reais, quando essa não é a realidade da maioria dos membros. Para que um pastor ganhasse 100 mil reais, a sua membresia, em termos de salário médio, tinha que ter um salário de pelo menos uns 150, uns 120, para poder justificar. E essa não é a realidade, todo mundo sabe disso. Um ou outro irmão tem um salário maior por uma função que ocupe, etc., por ser um grande empresário, mas essa não é a realidade da grande membresia. A grande membresia ganha aí 2, 3 mil reais, aí a liderança diz, não, eu dou para mim mesmo um salário de 100 mil reais, de 200 mil reais. É inadmissível, mas acontece, tá certo? Isso sem falar nas outras benesses, porque às vezes o salário é pequeno, meu salário é 50 mil, mas o meu cartão de crédito sai da tesouraria da igreja, o cartão de crédito da minha esposa sai da tesouraria da igreja, o cartão de crédito dos meus filhos sai da tesouraria, então não é 50, a realidade é essa, tá certo? Fora outras situações. Então há uma desigualdade generalizada, tá certo? Há um aproveitamento generalizado e isso tem que ser denunciado, foi denunciado fartamente aí, ainda que de maneira sintética, pela música. É um ponto positivo, na minha opinião. A crítica, por ser feita por uma pessoa, de repente, que não está qualificada para esse debate, ainda que seja uma participante, ela afinal de contas, é um evangélico, filho de evangélico até onde me consta, então uma pessoa qualquer, qualquer membro pode levantar esse questionamento. Nós é que achamos que fulano é que tem que fazer isso, não, nada a ver, tá certo? Mas o grande problema é que ela fez a denúncia é pertinente, não importa quem fez a denúncia, é irrelevante quem quer que tenha feito a denúncia. Essa denúncia é verdadeira, é a verdade, e a verdade ela é verdade na boca de qualquer pessoa. Não é porque o interlocutor está desqualificado que a verdade se torna mentira. A verdade, ela é verdade, tá certo? E nesse caso aí se aplica de fato. Uma outra questão que nós queremos tratar aqui, e aí onde está o problema da música, é que no bojo do seu conteúdo, ela agora coloca críticas progressistas, socioambientais, sociais, etc. É pertinente também esse tipo de colocação. Outros intérpretes já fizeram esse tipo de colocação, porém, há casos e casos, nós devemos separar uns dos outros. Uma coisa é a igreja que não tem uma ação social evidente, eficiente, necessária para os seus membros. Outra coisa é a igreja atuar como um braço do Estado. Exemplifico. Na ilha de Marajó tem muita gente que nasce e cresce
sem uma certidão de nascimento. A igreja agora vai emitir certidão de nascimento. A gente se tornou cartório e vamos agora emitir certidão de nascimento para quem não tem. Não. A igreja vai ter um serviço social que vai encaminhar aquelas pessoas que não têm uma certidão de nascimento para as entidades públicas que fornecem esse documento. O que é que está acontecendo? Nós temos aqui um membro que é um analfabeto. Então nós vamos encaminhar essa pessoa dentro dos trâmites legais para que ela tire a sua documentação, se registre, seja uma pessoa de fato e de direito, exerça os seus direitos como pessoa. Então, a igreja ela pode atuar nisso, mas a igreja não pode assumir essa responsabilidade no lugar do Estado. Nós fazemos sérias críticas, por exemplo, ao uso de entorpecentes. Aí agora nós vamos sair pelas ruas do bairro, da cidade onde atuamos, para coibir o tráfico. A igreja agora vai ser xerife, ela vai chegar na boca de fumo e vai dizer: isso aqui está errado, fecha essa boca de fumo, desaparece, eu vou apreender logo aqui as drogas, vou levar lá para a delegacia, lavar um auto de prisão em flagrante e etc. A igreja não pode ser isso. Não tem a delegação, não tem a autoridade e não tem a mínima condição de exercer esse tipo de tarefa. A igreja não usa armas, por exemplo, via de regra pacífica. Então, o que é que nós vamos fazer atuando dessa forma? Não tem como a gente fazer nada. Nós não podemos agora, porque está havendo queimadas na Amazônia. Então a igreja agora vai para a Amazônia ser a substituta do IBAMA, para coibir o desmatamento e esse tipo de coisa que está havendo, que é ilegal, que deve ser condenado, que a igreja tem que ter uma palavra, uma posição firme contra esses desmandos. Entretanto, nós não podemos atuar diretamente como um órgão, substituindo um órgão governamental que tem o poder de polícia para coibir lá o desmatamento, a queimada, o tráfico de menores, a prostituição infantil e etc. Nós não podemos, não temos condições de fazer isso. Não temos poderes delegados pelo Estado para fazer isso. Então, imagina agora que nós temos aqui um grupo qualquer, numa de nossas igrejas, que se prontifica a quando houver uma queimada e junto com o IBAMA para combater os autores, os delinquentes. Não, é impossível esse tipo de coisa. Nós vamos agora, com a delegacia do bairro, prender o traficante. Tem aqui uma equipe dentro da igreja que vai lá, denuncia, faz uma de X9 e denuncia o tráfico e vai também prender os traficantes. Nem uma coisa nem outra, gente. A igreja ela é voz ativa resgatando as vítimas do tráfico, os traficantes. Nós devemos orar por eles, nós devemos pregar a palavra para eles, orar para que Deus salve, dar apoio psicológico a mães que sofrem com filhos no crime, e só é o que podemos fazer, tá certo? A igreja não pode ser uma ONG. Nós temos na Europa igrejas ONG, que é o quê? Que a igreja recebe subvenção do Estado para atuar junto a, por exemplo, pessoas em situação de rua. O que a igreja faz? Promove um sopão e alimenta essas pessoas. Agora, onde ela recebe a subvenção, ela não pode sequer fazer uma oração, porque o Estado é laico. Lá nesses países, a alegação é essa. Então, se a igreja fizer uma oração, uma simples oração, a igreja pode perder aquela subvenção. Os senhores e senhoras cheguem, entendam que as situações tão fora do normal que foge da nossa realidade. A Alemanha, por exemplo, quando você é admitido numa determinada empresa, você diz a qual igreja pertence. E o seu salário, o seu dízimo, é descontado do seu salário em folha e é encaminhado para aquela igreja. O Estado encaminha para aquela igreja, faz o crédito, puxando pela nossa realidade, na conta da igreja, tantos quantos sejam os seus empregados, que pague o dízimo através da folha de pagamento. Quer dizer, então, por outro lado, a igreja fica manietada. Ela recebe a subvenção e não pode ser igreja. Ela tem que ser uma ONG. Então, não é essa a nossa vocação. A igreja não tem vocação para ser TCU, para ser TCE, Polícia Civil, Polícia Militar, ONG, não. A igreja é igreja. Nós devemos nos lembrar que muitas igrejas houve nesses países, europeus e americanos, que hoje se transformaram em bares.
se transformaram em boates, porque perderam a sua vocação de ser igreja. Chegou um momento que os membros se desmotivaram tanto que disseram, ONG tem em todo lugar, então eu vou fazer aqui uma caridade doando para uma entidade como a ACD, a APAI, que vai ajudar quem precisa e pronto, é tudo que eu, como crente, é tudo que eu preciso, é isso, pronto, então acabou. E aí a igreja deixou de existir, tá certo? Entre outras situações. Porque a igreja, quando ela quer atuar como ONG, ela acaba esquecendo a sua vocação, ela não evangeliza mais, não ora mais, não prega mais, não busca mais a comunhão, não busca receber da parte de Deus, são igrejas frias, mortas, sem motivação religiosa, a motivação é social, e isso é um perigo gravíssimo na vida da igreja. Nós temos que atuar socialmente, amparar os nossos membros na hora de necessidade, amparar membros desempregados, construir casas para necessitados, fornecer alimento para quem tem fome. Entretanto, nós temos um limite, e esse limite, se ultrapassado, a igreja se torna uma ONG e perde a sua vocação espiritual. E isso é um perigo, e a música tenta dar esse viés, e aí é onde está o erro crasso dela, e não é bem por aí. Tá certo? Nós devemos estar cientes das mazelas sociais, condená-las, mas muitas delas quem resolve é o Estado. Tá certo? Nós não podemos absorver essa tarefa, pelo contrário, está delegado pelas nossas leis para que o Estado resolva, nos seus múltiplos braços, seus múltiplos órgãos, possam resolver os problemas. E a igreja vai dar o seu apoio moral, tá certo? Apoiando essas iniciativas que coíbem o tráfico de pessoas, a prostituição infantil, o aborto, que apoiam o aborto, que apoiam as drogas. Nós vamos ser contra, nós vamos ser voz ativa contra esses comportamentos errados, mas não podemos fazer o papel de polícia nem o papel de Estado, tá certo? Então, há alguns reflexos positivos na música. Ela nos fez pensar, fez com que realidades que andam esquecidas, que são regionais, pudessem se nacionalizar. Isso é muito importante, porque a igreja ela sai do comodismo, nós precisamos refletir sobre os nossos males, sobre o nepotismo, sobre o apoderamento dos recursos da igreja, o eventismo, é evento. A igreja precisa voltar à rotina, ter uma normalidade razoável, nada contra os eventos, muito pelo contrário, que a igreja faça. Agora, o que muitas vezes vemos é a competição, não, porque aquela igreja está fazendo um evento e tem que fazer maior ainda, mais repercussão ainda, mais duradouro, mais isso, mais aquilo. Aí vem as 12 semanas, 12 dias de vitória para 12 meses de bênção, e acaba desvirtuando o objetivo da igreja, porque a igreja começa a viver apenas em função de eventos, e a igreja não é isso, a igreja é o dia a dia, são as pessoas reunidas, é a comunhão, é o culto semanal, com as suas mais variadas facetas. A igreja é isso, tá certo? O evento é um detalhe, ele ocorre e a igreja imediatamente volta à normalidade. Não, nós vamos ter que fazer um evento daqui a 15 dias, daqui a um mês, porque nós temos que estar sempre movimentando a engrenagem. Isso aí não funciona a longo prazo. Nós vamos ver nos próximos meses ou anos um decréscimo desses eventos, porque eles vão se tornar tão cansativos que as pessoas não terão aptidão nenhuma para participar deles. Quem viver verá. O que é que muda com a música? Creio que nada muda. Nós estamos com um blog desde 2006, fazendo denúncias semelhantes a essas. E a mudança é pequena, apenas uma conscientização de uma parte da membresia, a maioria está nem aí, tá certo? Então as coisas não mudam, porque não há interesse nem do povo e nem da liderança. A liderança não quer mudar porque quer manter o status quo. E o povo não quer mudar porque está acostumado, ou porque caiu no lugar comum e não está nem aí, tá certo? Vocês sabem muito bem que temos eventos de gosto duvidoso, que há uma grande afluência de pessoas. Quem nunca ouviu dizer de pessoas que dizem assim, quem é o cantor de hoje? É fulano, então hoje eu vou. Hoje está aí o expoente da música nacional e ele veio a convite da igreja. Pronto, a igreja vai, tá certo? E
Enfim, a realidade é essa. Eu deixei algumas pessoas tristes, por exemplo, quando eu tomava conta de uma igreja e as pessoas diziam: por que a gente não faz um evento aqui com fulano, com Beltrano? E eu contatei uma pessoa que eu gosto muito de ouvir as suas músicas, ele já fez graves denúncias, né, e etc. É um grande poeta, um grande cantor. Quanto custa para você ouvir até a nossa igreja? R$ 15.000. Na época, equivalia hoje a 40 mil. A gente pegou esse dinheiro e comprou o som da igreja. Simples assim. E muita gente: mas rapaz, bem que podia fazer o evento. Eu disse: não, mas a gente tinha uma opção que era duradoura para a igreja, que era o som. Tá certo? Então nada muda, né? Como eu ia falando aqui, eu dei uma paradinha. Nada muda porque não há interesse nem do povo, nem da liderança. Se não há interesse nem de um lado nem do outro, nada muda. Vamos ficar do mesmo jeito, vai haver esse burburinho todo que está aí. Alguns desigrejados estão vibrando com a música porque é isso, e nada a ver, não muda nada, tá certo? Desigrejado está errado, porque o coração não pode olhar para o pulmão e dizer assim: rapaz, não está chegando o ar suficiente aqui, vou sair desse corpo, não quero ficar aqui. Sai. O que é que vai acontecer com o coração? Vai morrer. O que é que vai acontecer com o pulmão? Vai morrer também, porque o corpo não vive sem o coração. Simples assim. Tá certo? Então, nós temos que aprender a viver com a igreja que temos. É a igreja de gente, de pessoas. Tem gente que quer uma igreja idealista, né, que não tenha falha nenhuma. Olha, se a igreja é feita de pessoas, tem falha, irmão. Se tem mais de uma pessoa, duas pessoas juntas, já tem modos de pensar diferentes, pontos de vista diferentes. Então não tem como haver harmonia eterna. Né? Vai ter algum ponto em que vai haver uma divergência e a gente vai se desentender e discutir um com o outro. Tá certo? O que nós precisamos é adotar a teoria do motor, que eu falo sempre. Nós temos a teoria do motor, que tem várias engrenagens, várias peças, polias e parafusos e etc. E tudo isso range quando há um funcionamento. Qual é a alternativa que nós temos? Vamos acabar com o barulho, desmonta o motor, bota todas as peças em caixinhas e pronto, está resolvido o problema. Acabou-se o barulho, mas também não tem motor. É simples assim. Então nós temos que pegar o motor e fazê-lo funcionar, mesmo com barulho, ajuste de lá, ajuste de cá, põe um óleozinho na engrenagem, ajeita ali, dá um aperto aqui, dá um aperto ali e o motor vai seguindo em frente e funcionando, tá certo? Nós precisamos voltar ao primeiro amor, refletir sobre coisas que temos feito errado, até em função de outras pessoas, para fazermos aquilo que está na palavra de Deus. Nós precisamos de mais prática, menos teoria. Nós pegamos uma lição da escola dominical, não só essa, mas como todas as lições, tem sempre conselhos úteis, coisas lindas de se ver na teoria. E a prática? Há uma lição que foi lançada tempos atrás sobre problemas ambientais, sobre problemas sociais, etc. Isso é ótimo, maravilhoso, mas o que temos feito de prático? De que forma eu tenho trabalhado, por exemplo, para que a minha família não se fragmente? Eu prego contra o divórcio, mas ao mesmo tempo vivo brigando com a minha esposa e até batendo nela. Quer dizer, é inconcebível esse tipo de coisa, uma contradição total, e o mundo não se encontra quando olha para a igreja, porque a igreja diz uma coisa e faz outra totalmente diferente. Então nós precisamos de mais prática e menos teoria. Por fim, nós precisamos de mais reino, menos eu, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, há esses pontos que nós elencamos aqui. Eventualmente alguém já fez essas ponderações antes de nós, e eu expresso aqui meu ponto de vista a respeito da música e do contexto no qual ela surgiu, tá certo? E eu espero que Deus ele fale ao nosso coração e quem sabe, pelo menos uma pedrinha, uma britinha, de 19, uma brita 19 bem pequenininha, possa sair do lugar e a gente entender que aquilo ali estava errado e era o nosso carro. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome dele seja glorificado na tua vida. Pense e reflita sobre aquilo que falamos.